Esqueci de botar aqui, agora botei. Primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 a 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10 e último. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Podei vos assentar, amados. Inclina a tua cabeça mais uma vez, por favor. Vamos ter um momento de oração, falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai, nós reconhecemos quem Tu és. Tu és o único Deus e Tu és luz. E não há verdade fora de Ti, pois Tu também és a verdade em Cristo Jesus, o Filho que és Deus. E o Espírito Santo, que é Deus, que nos conduz a toda a verdade, que está aqui essa noite sobre nós, a sua amada igreja, para nos santificar pela verdade. Nós pedimos, fala conosco e ilumina todas as nossas trevas. Perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados da nossa casa, da nossa mente, do nosso coração, perdoe as nossas omissões, nossas faltas, os nossos desvios. E nós reconhecemos essa noite quem Tu és, reconhecemos ao Senhor, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem nos enviaste e nos deste a vida eterna. E nós sabemos que quando reconhecemos ao Senhor conforme a Tua palavra, o Senhor endireitará as nossas veredas. Oramos e pedimos que a Tua palavra, que é uma espada poderosa de luz, venha nessa noite dividir a nossa carne e espírito de forma tal que nós possamos cada vez mais andar em espírito santo, irrepreensivelmente para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos e já Te agradecemos pela fé. Amém. Irmãos, algumas coisinhas antes de nós entrarmos na exposição da palavra de Deus. Eu vou continuar fazendo as indicações. Nós aqui temos uma compreensão sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus. Pastor Michael sempre nos ensina, pelo menos a mim, desde 2014, quando ele me deu a ACF, que é uma Bíblia muito especial, por ser fidedigna, por ser fiel, e a doutrina da preservação das Escrituras se mantém nela, pelo texto Recépticos, pelo texto TR, né? Esse texto Recépticos, pelo Massorético, também a fidelidade ao hebraico, ao grego. Então essa aqui é a Bíblia ACF, que é a nossa versão, nossa tradução, tradução, oficial aqui, né? Pastor Michael, assim, que é o pastor da igreja, estabeleceu dessa forma, e glória a Deus pela vida dele, porque há versões que a gente sabe que tem adulterações. Infelizmente há versões que elas já perderam o prumo, já não há mais os originais. Então, qualquer dúvida sobre isso, me procurem os que estão visitando no final do culto, mas aqui nós primamos pela verdade. Isso é uma característica de quem é filho de Deus e de quem é discípulo de Cristo, os que são pela verdade e na verdade vivem. Nós também indicamos aqui em James, né? A KJV, a 1611, também como uma versão fiel às Escrituras, e também a LTT, né, que eu até anotei aqui que ainda estou, o pastor Michael me
me emprestou para que eu fizesse esses estudos aqui das epístolas de João. Nós estamos em plena exposição das Escrituras para quem está nos visitando. Nós estamos expondo todas as epístolas de João, a epístola 1, a epístola 2, a epístola 3, versículo a versículo. Então são porções da palavra de Deus, amém? Então nós aqui pregamos de forma expositiva. Para quem não está familiarizado, nós vamos, versículo a versículo, lógico, nós vamos falar aquilo que o Espírito Santo tem iluminado os olhos do nosso entendimento essa noite, sobretudo, porque Deus fala através de nós. Se Ele quisesse mandar um anjo, eu não precisava estar aqui, né? Então, o anjo serve para outras funções, né? Nos proteger como ministro de Deus, nos guardar e servir a Deus. Nós, pregadores, e todos nós aqui somos pregadores, amém? Todos nós aqui podemos pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. A LTT, ela é a Bíblia literal do texto tradicional. Ela é uma versão brasileira, mas muito fiel aos originais. Esse pastor é amigo do pastor Michael, é conhecido meu também. Então é um irmão que se dedicou. Depois o pastor Michael pode trazer mais informações. Eu acho que 40 anos a essa tradução. Não que a Bíblia foi escrita em 1500 anos, 40 autores, quer dizer, 40 anos é quase... Mas para nós atualmente dedicar 40 anos a uma obra, a gente tem que ter no mínimo respeito, né? Então esse irmão, o pastor Hélio de Menezes, muito querido, é amigo do pastor Michael, amigo de trocar, de conversar. Então eu me sinto à vontade para falar. Ele traduziu dos originais hebraico e grego a LTT, que seria a terceira indicação nossa. Então, feito essas considerações, amém, né? Para que os irmãos sempre mantenham o ouvido treinado com aquilo que é fiel ao Senhor, pela sua palavra preservada, amém? Vamos começar, irmãos. As epístolas de João, elas são muito importantes no que a gente se refere à Escritura, toda a Escritura do Senhor, porque ela trabalha, assim, 99% dela, se a gente pegasse assim como um pano e torcesse, ela trabalha doutrinas fundamentais da fé. Então, é uma baita responsabilidade. Se vocês lembrarem rapidamente, quando a gente falou no domingo passado, e eu particularmente sou limitado, não tenho nem assim a capacidade do próprio pastor Michael, né, que o pastor Michael tem uma graça, uma capacidade muito grande de expor as Escrituras com uma velocidade e assim com muito conteúdo, né? Mas a gente tentou trazer alguma coisa das doutrinas que estão em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 a 4, que a gente não leu aqui hoje, mas foi do domingo passado. E ali a gente tratou sobre a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Falamos da criação, de certa forma, porque remete ao princípio. Lá em Gênesis 1, 26, né, quando fala assim, façamos o homem. Quem é que estava lá? A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. Amém, irmãos? A Trindade. Então podemos perceber doutrinas valiosas, ensinos valiosos das Escrituras do nosso cristianismo. Nós tratamos ali também sobre a expiação, porque naquele período os gnósticos e os docetistas, né, ali gnósticos de gnose, eles tinham aquela fama de ter o conhecimento secreto, aquela coisa meio mística, meio esotérica da filosofia pagã grega. Então eles queriam dizer que a matéria é má, isso aqui é mal, mas o espírito é bom. Se nós crêssemos nisso, irmãos, que o espírito não foi afetado pelo pecado, somente o corpo, 2 pontos nós incorreríamos aqui. Na natureza humana de Cristo, Jesus é 100% homem. Nós lemos os textos, os irmãos estão lembrados, para provar, segundo as Escrituras, que Jesus é o quê? 100% homem. Mas Jesus também é o quê? 100% Deus. E eles não aceitavam isso, os gnósticos e os docetistas. Docetistas é do Doquel. Ali tinha um homem chamado Cerinto, e esse homem era um herege assim, de marca maior. Nem se fala mais isso, né? Depois eu explico para quem não entendeu. Marca maior é alguém um herege bem herege, né? E esse herege, ele disse que, do Doquel, que Jesus só aparentava, que era tipo um fantasma, né? Ele só aparentava que era um homem, mas ele não era um homem. Ele era tipo um ser divino,
né? E a gente leu os textos aqui, a gente leu inclusive um texto de Lucas, que Jesus falou assim, ó, um espírito não tem carne e osso, olhai para mim, tocai, vede. Vocês lembram? Nós lemos esse texto? Então, só para nossas recordações, isso tudo foi visto domingo passado, isso está no nosso canal, né, Carol? A Carol cuida lá para nós. Mas como eu falei, a gente não consegue esgotar um assunto tão amplo, de doutrinas tão importantes, tão fundamentais, porque se os gnósticos, os docetistas, tivessem certo, então Jesus não morreu e não ressuscitou na cruz. Se Jesus não era homem porque a matéria era má, está entendendo? Então Jesus não morreu na cruz e não ressuscitou. E a gente leu aqui o texto, lembram? 1 Coríntios 15, que dizia lá, notifico-vos, irmãos, que Cristo morreu segundo as Escrituras, e ao terceiro dia foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15. E teve provas ali, teve Cefas que viu Pedro, teve os 12 que viram, depois teve 500 irmãos viram, depois toda aquela geração tinha a informação que Jesus realmente existiu, né? Tornou-se homem, assumiu forma, foi reconhecido em figura humana e viveu entre nós. Por isso ali os verbos aquele que vimos, aquele que ouvimos e nossas mãos apalparam, isso está lá no versículo 1 e 2 ali desse mesmo capítulo, e os nossos olhos contemplaram em respeito ao verbo da vida, que quando Jesus ascende, a ascensão também, outra doutrina, a ascensão de Cristo ao céu. Então, resumidamente, foi isso que a gente viu, recapitulando no domingo passado. Nós vimos sobre Cristo e no final nós falamos sobre ter comunhão e alegria com Deus através de Cristo, amém? E uns com os outros. Hoje, no domingo passado, falamos de uma perspectiva vertical. É vertical, né? Vertical. Hoje falaremos de uma perspectiva horizontal, porque hoje nós vamos falar de mutualidades. O que é mutualidades? Toda vez que nós lemos nas Escrituras uns aos outros. Eu tenho uma Bíblia, a minha esposa está aqui, minhas filhas, que eu preguei muitos anos no grupo caseiro sobre esse assunto. Eu gostava muito desse tema, das mutualidades, né? Que eu tenho uma Bíblia que eu fiz todo um estudo nela de todos os uns aos outros. Eu indico que os irmãos façam uma hora, na leitura anual, né, de toda a Escritura, comecem a marcar todas as mutualidades possíveis, irmãos. Viu lá uns aos outros, vai lá e marca para tu nunca esquecer, porque esses uns aos outros, eles testificam o nosso cristianismo. Se de fato eu sou um filho de Deus e sou um discípulo de Cristo, depende das mutualidades desses uns aos outros. Porque aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, mas odeia e não se relaciona, não tem comunhão com seu irmão a quem vê, esse é mentiroso. E o amor do Pai não está nele, a verdade não está nele. Então isso é um tipo de teste. Exatamente. Então nós vamos falar de provas, de testes pelo apóstolo essa noite. Nós vamos começar hoje do capítulo 1 de 1 João até o capítulo 2, eu tenho anotado aqui, 2:6. Nós não vamos ler isso, mas é só para os irmãos terem ciência, os irmãos que gostam de fazer anotações. Nós vamos falar sobre o teste ou a prova da obediência. Quem gosta de anotar aí? Então lá até 1 João capítulo 2, versículo 6, nós vamos ainda ter mais exposições, até chegar lá, né? Que não é tanto, né? Parece falando assim, parece que é muito, não é tanto, deve ser 1 ou 2 encontros ainda. Nós vamos falar sobre o teste ou a prova do meu cristianismo, diga assim comigo, do meu cristianismo sobre a obediência. Por quê? Porque um amigo obedece aos mandamentos, né, César? Nós aprendemos essa semana. Um amigo de Deus obedece aos seus mandamentos. Se tu é amigo de Deus, se eu sou, se nós somos, irmãos, não reparem se eu falar assim, vocês, tu, porque eu estou me incluindo, amém? Nós somos aqui diante da cruz iguais. Ela nos nivela. Somos pecadores que precisam se arrepender dos pecados e se converter dos maus caminhos. Então, às vezes é forma de falar. Só para que os irmãos não se ofendam comigo. Daqui a pouco eu estou falando uma coisa e os irmãos, parece que ele não está se incluindo. Não, me incluo. Sabe por quê? Hebreus 4:12 vai dizer lá que a palavra de Deus
viva e eficaz, mais cortantes, né, que uma espada de 2 legumes, não é 2 gumes, né? Então, essa espada corta para ir e para cá, ó. Faça assim comigo, ó, para ir e para cá. Então, vocês saibam que é para ir e para cá. Está cortando para os 2 lados aqui, amém, irmãos? Não pensem em nada daí que convém sobre o amado servo aqui. Depois eu choro para o pastor Michael, hein? Então, assim, vamos começar então sobre essa prova de obediência. A partir de hoje nós vamos falar algumas coisas sobre isso. Como anda um discípulo de Cristo e um filho de Deus. Eu vou usar essas 2 terminologias, tá? Primeiro, irmãos, porque eu acredito que nós temos que ter uma linguagem bíblica. Acreditamos nisso, que nós precisamos ter uma linguagem bíblica o mais, né, fiel possível. Se você acredita nisso, eu vou dar uma informação para você. A palavra discípulo, que muitas pessoas têm barreira e têm uma visão errada, porque essa é uma visão bíblica. O discípulo, o discipulado, o discipulador é uma visão bíblica, é uma doutrina bíblica. Independente se tu foi machucado, se tu não foi, se tu gosta, se tu não gosta. Então o teu problema é com Deus, é com a palavra de Deus. Ela se encontra 270 vezes na palavra de Deus. A palavra cristão, 4 vezes. 4. A palavra crente, ou uma variação, é a variação que se fala, variante, não sei, dessa expressão, vai aparecer um pouquinho mais de 20. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma linguagem bíblica, então eu começo a falar discípulo. Nós somos o quê? Discípulos. De quem? De Cristo. Então, o discipulado é a Cristo, esse é o discipulado bíblico. Fazer discípulos é a Cristo. Então, a gente está falando do quê? De uma ordem bíblica, imperativa. Sejam e façam discípulos. Então, só para fechar esse parênteses. Então, eu vou usar essas terminologias, discípulo e filho. Filho também. Filho de Deus também, que se trata aqui, né, dessa comunhão. Essa primeira evidência que eu quero falar sobre a questão da obediência do discípulo de Cristo, desse Filho de Deus, eu quero que os irmãos abram comigo em 1 João 2,22. Essa primeira evidência, irmãos, essa primeira prova é uma prova doutrinária, é uma prova bíblica que todo discípulo de Cristo, que todo Filho de Deus precisa ter conhecimento, né? Vamos lá. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, é o anticristo nesse tempo que nega o Pai e o Filho. Eu não preciso explicar, está claro para os irmãos? Amém? Está bem claro, né, a tradução, né? Então, assim, quem é que é o mentiroso? Senão aquele que nega. Então aqui qual é a prova, a evidência doutrinária que eu sou um discípulo de Jesus, que eu sou um filho de Deus? Eu creio que Jesus é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o próprio Deus, amém? Aleluia, irmãos, nós somos pentecostais também, viu? Não se envergonhem de dar um glória a Deus aí, que me ajuda aqui. Tem um texto ali, Atos 2, deixa eu ler aqui rapidamente. Atos 2, Peraí que me escapou aqui. Esse texto que eu estou procurando aqui, está aqui. Versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido ele por ela, né? Então, esse texto aqui, irmãos, ele é muito importante para nós entendermos que como Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós lemos que o pastor Michael pregou lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, quando tu morre nesse aspecto,
A morte, ela te pega exatamente pelo pecado. É aí que a morte vai te pegar. É como se ela fizesse assim, ó. Eu estou aqui, já morri, e a morte vem e me segura para que eu não possa voltar, né? Por causa do pecado. Então aqui nós vimos duas coisas. A gente pode ver tanto a humanidade de Cristo quanto a sua divindade. Não era possível que ele fosse retido por ela. Deus o ressuscitou, desfazendo as dores da morte. Então Deus desfez ali o domínio da morte sobre Jesus. A morte não poderia segurar Jesus, porque a sua vida foi perfeita e irrepreensível, porque ele era a verdade e porque nele estava a plenitude, a imagem de Deus. Mas ele era 100% homem. E olha o que vai dizer o restante do versículo ali, parte B. Pois não era possível que fosse ele retido por ela. Então a vida de Cristo, a comunhão de Cristo com o Pai, ela não pode ser impedida de forma nenhuma. Então em Cristo, ainda que morra, viverá. A ressurreição é garantida. O que quer dizer isso, irmãos? Que em Cristo nós podemos viver plenamente na comunhão com Deus e na comunhão com os irmãos. Nós não podemos ser impedidos, a não ser por uma coisa, que nós vamos estar vendo hoje. Nesse caráter doutrinário ali que eu falei, fica claro que se eu não crer que Jesus é o Cristo, e diz também a palavra de Deus, diz que Deus o fez Senhor e Cristo, lembram? A palavra de Deus vai dizer que Deus fez quem? Jesus, o Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, nesse sentido, essa é uma evidência doutrinária. A evidência moral, é uma outra evidência agora de um filho de Deus, um discípulo de Cristo, está em 1 João 2,4. Voltem ali comigo, rapidamente. 1 João 2,4 diz assim: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então essa prova é uma prova do caráter, da moral, de quem é um filho de Deus, de quem é um discípulo de Cristo. Em terceiro lugar também, a vida cristã, a sua prova, a sua evidência, ela é social, que é uma palavra muito mal empregada. A igreja não é uma ONG, nós conversávamos até sobre isso, né? A igreja não é uma ONG, a igreja não é um hospital, não é, irmãos. Ela pode até aparentar ser, porque ela tem as boas obras para praticar, o amor prático. Mas uma igreja é uma igreja, amém? A igreja é o que a Bíblia diz que ela é, e não o que a gente quer. Eu quero que a igreja seja tipo um hospital, tipo uma ONG, ou tipo um CTG, ou tipo um clube, tipo um escoteiros, tipo, sei lá, uma confraria. Irmãos, a igreja não vai ser o que nós queremos. Da mesma forma que nós não podemos tentar identificar Cristo segundo a nossa inclinação, segundo o nosso desejo. Cristo não é o que eu quero. Falamos sobre isso domingo passado. Jesus, ele é um surfista paz e amor. Não, Jesus não é um surfista paz e amor. Ele é o que a Bíblia diz que ele é, porque ele disse lá em João capítulo 7, a partir do versículo 30 e poucos ali: se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, do interior de vocês fluirão rios de água viva. Quer dizer, nós precisamos crer em Cristo, como diz as Escrituras. Então eu não invento uma ideia de Cristo, ou uma ideia de evangelho, ou uma ideia de igreja. A igreja não é o que eu quero. Então esse é o momento que eu digo para mim mesmo: a igreja não é o que eu quero, a igreja é o que Deus quer, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e a minha vontade é ruim, desagradável e imperfeita, sim, comparado à vontade de Deus. Então, por mais que eu tenha uma intenção que a igreja seja socialmente relevante, a igreja continua sendo o que Deus diz que ela é, e não o que eu quero que ela seja, porque eu não tenho autoridade e não tenho poder para mudar a igreja de Deus, assim como eu não tenho autoridade nem poder para mudar a instituição da família. A família também. Foi o Estado que criou a família, nós temos dito aqui, não foi o Estado. Quem criou a família foi Deus, a instituição divina lá em Gênesis. O homem se une à sua mulher, os dois passam a ser uma só carne, e aí eles têm filhos, que nem lá atrás, uma família inteira lá,
porque lá é de Deus, o Estado não pode tocar lá. O Estado não tem autoridade para tocar numa família, irmãos, para dizer como é que é um casamento, para dizer como é que é a criação de filhos, para dizer, não tem, nem a relação sexual. A Bíblia fala sobre relação sexual. Paulo vai dar uma aula em Coríntios, vai dizer para a mulher que não quer ter relação, vai dizer para o homem que não quer ter relação. Olha, uma vez um casal de discípulos foi conversar com a gente falou, irmãos, vamos ler mais a Bíblia, né? Porque tu não manda no teu corpo. Olha aquele papinho de, como é que é? Meu corpo e minhas regras? Aqui não. Bíblia não. Isso aí é feminismo. Isso nem vem de Deus, isso vem no quinto dos infernos. Quem é esse negócio de meu corpo e minhas regras? Lógico que isso não quer dizer que vai ter algum abuso autoritarismo. Somos contra, nós somos pró-vida, irmãos. Somos contra qualquer machismo. Não é o antídoto para feminismo também, porque os dois são no inferno. Mas a Bíblia tem autoridade para dizer como é um homem, como é uma mulher, como é um casamento, como é a criação de filhos, como é uma família, como é uma igreja. A Bíblia tem, não nosso desejo. Então, essa doutrina, esse ensino social, ele está em 1 João capítulo 4, versículo 20. E aqui vai dizer o seguinte, no versículo 20 diz assim, ó. 1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. De novo uma afirmação. A afirmação de que é mentiroso. Vocês estão reparando isso? Lembram do pai da mentira? Aquele que peca desde o início e que é mentiroso, lá em João 8. Nós não vamos ler para ganhar tempo. Está lá em João 8, mesmo autor, o apóstolo João. O pai da mentira, que mente desde o princípio e peca, lá diz o texto. Ele tem seus filhos, e Jesus vai chamar aqueles que diziam, eu sou filho de Abraão, vai dizer assim, né? Eu sou filho de Abraão. Aí Jesus fala assim, vocês não são filhos de Abraão. Das pedras eu podia fazer ressuscitar filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Está lá, irmão, João 8. É o mesmo autor. Sabe por que é importante, às vezes, a gente lembrar aqui que João, é o Evangelho de João e as epístolas de João, elas são... Porque assim, o Evangelho de João foi escrito para a salvação das pessoas. Foi escrito para todas as pessoas do mundo. Não foi só para grego, judeu, romano, não, foi para toda a humanidade. O Evangelho de João. Diferente de Mateus, diferente de Lucas e diferente de Marcos. Porque esses evangelhos... Aqui, Mateus foi escrito para judeus, Lucas foi escrito para os gregos e Marcos foi escrito para os romanos. João não, João foi escrito para todo mundo, para toda a galera. E o apóstolo João, quando ele escreveu isso, irmãos, eu trouxe aqui só para fazer essa... Quando o apóstolo João escreveu isso, ele quis dizer o seguinte, ele quis dizer, nós agora estamos dizendo isso, nós, que recebemos a palavra de Deus, amém? Como diz Paulo, quando nós recebemos, nós passamos. O Evangelho de João foi escrito para não salvos, guarda isso. As epístolas de João foram escritas para salvos. Pegaram? Então, nas epístolas de João é a conduta cristã. Por isso que a gente está dando essa pegada aqui. Porque isso aqui é para os salvos. Lá João era para quem não era. Quer ver? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Eu vou me usar um pouco aqui para mim ganhando tempo. Porque como eu estou mexendo muito aqui. Evangelho de João 20, 31. Olha lá. Estes o quê? Esses escritos. Todo o escrito do Evangelho de João. Os 21 capítulos, tá? Então, isso é o estes. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Aleluia. O Filho de Deus. E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui está falando do que? Soterologia, é salvação. Então, o Evangelho de João para salvação. Agora lá, 1 João 5,13.
Eu estou tentando mostrar, esses dois versículos que eu estou mostrando, ó, esse primeiro aqui, João 20:31, é o versículo chave do Evangelho de João. Ele diz para nós por que o Evangelho de João foi escrito. João 20:31. Agora, as epístolas de João foram escritas por causa disso aqui, ó. 1 João 5:13. Essas coisas vos escrevi, os que credes. Estão reparando agora, né? Os professores me ajudem aí. Nós temos aqui os professores aí. Os que credes em nome do Filho de Deus, para que saibais, ó. Esse saibais aqui, irmãos, ele está em todas as epístolas de João. Vocês já repararam nisso? Se vocês pegarem uma canetinha e epístola de João 1, 2 e 3, vocês vão... São mais de 30 versículos, se eu não me engano. Sabemos, saibais, saibam, tudo no verbo saber. Está tudo ali nas epístolas de João. Olha que interessante isso, ó. Para que saibais que tens a vida eterna. Entenderam? Estou falando para quem aqui? Para quem já é salvo. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Você é salvo em Cristo Jesus. Somos salvos em Cristo Jesus. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Também é um versículo chave de todas as epístolas. Então, em João, capítulo 1, versículo 4-20, nós falamos da prova social. Porque se eu digo que amo a Deus, mas não amo os meus irmãos, não amo meus familiares, não amo meu próximo, meus amigos, se eu não amo lá, eu nem conheço, irmãos. Nós vamos sábado, vamos falar isso para a glória de Deus aqui, porque para que pelas vossas boas obras seja glorificado o nome de Deus. Nós vamos sábado lá numa missão para levar Bíblias, roupas, o que a gente conseguir para essa situação de calamidade, né? Advinda das chuvas lá em Lajeado, na região ali. Isso é amor, irmãos. Isso é tradução de amor. Essa é a exegese do amor. Na verdade, a exegese do amor é o próprio Cristo. Deus é amor. Nós vamos falar isso mais à frente na exposição, não hoje. Mas isso é um amor, porque a gente não conhece as pessoas. A gente não está só falando aqui. Nós estamos falando, aí veja bem, porque tem os tais dos seguidores de São Francisco de Assis. Como é que eles gostam de dizer? Eu vivo, né? Como minha vida é um livro aberto. Aí, se preciso, eu falo. As pessoas veem em mim. Não é o que Paulo diz, não é o que Pedro, que Jesus falou, não. Prega a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Prega o evangelho. Fale. Sabe por que falar? Porque quando eu falo, logo vivo. Quando tu fala uma coisa, se eu falar assim, eu te amo, a minha vida vai ter que firmar. Entenderam a responsabilidade? Seja o seu sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, quando eu digo assim, André, eu te amo, eu disse isso, agora eu tenho que provar com as minhas atitudes, com a minha vida. Não pode ter uma incoerência. Então, o que nos une, meus irmãos, é a verdade, é a coragem, é a palavra de Deus, é a luz de Deus, é a comunhão, a koinonia do grego, né? Que é estar junto, é a obediência, é a presença, né? É a unidade, comunhão. O que nos separa, irmãos, é a santificação. A palavra de Deus, isso nos une, amém? Essas coisas que eu falei agora nos unem. O próprio Deus nos une. É Ele que nos une. O que nos separa? O pecado, a desobediência, a ocultez, o orgulho, a hipocrisia, a arrogância, a mentira, a desobediência. Vou dar um exemplo prático dessa palavra aqui, que ela vem lá de Gênesis, a palavra desobediência, porque lembra? Falou para Adão e Eva, não comam, se comerem, certamente morrerão. O que o homem e a mulher fizeram? Desobedecer, daí entrou a rebelião, a independência no coração do homem. Então essa desobediência aqui é a mesma coisa assim. Vou falar uma coisa muito prática aqui, eu vou falar em amor essa verdade. Hebreus 10, 25 diz lá: congreguem, não façam como alguns que deixaram a congregação
que deixaram de congregar pelas suas ambições, pela sua, digamos assim, está aqui, para me corrigir, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns quem? Desobediente. Alguns desobedientes. Alguns, como é que se diz atualmente? Desigrejado, não é? Para mim é um novo desviado. Qual é a diferença de um desigrejado e um desviado? Mas eu sou igreja. Chega para mim assim: mas pastor, eu sou igreja. Aí eu posso dizer para ele: não, sem mim, sem nós, tu não é igreja. Porque vou fazer uma analogia: tu é um tijolo, tá? Vou morar no tijolo? Sim ou não, irmãos? Mas eu posso morar uma casa edificada com tijolos. Entenderam a diferença? Então não fica falando que tu é igreja, fica feio para ti, porque tu não é igreja. Nós somos igreja, é o coletivo de Deus, é o nós somos igreja. Cristo é o cabeça, é o corpo vivo de Cristo, o povo santo de Deus. A santidade é necessária. A santidade, eu falei da unidade ali, santificação nos une. Por quê? Porque eu não sou santo para bater no peito: eu sou o santo. Não, nós somos santos porque o corpo de Cristo é santo, e convém que para que eu esteja no corpo de Cristo em comunhão, eu esteja santificado, em pureza e santificação. Amém, irmãos? Então não é para me ficar batendo no peito: eu sou santo. Não, cara, tu é santificado. É o Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça, do juízo, te fazendo congregar. Então, como é que eu falei aqui para o Adriel ali? Nós somos aqui um bando, vou falar dessa forma aqui, depois os irmãos me perdoem. Nós somos um bando de pecadores arrependidos, e vamos continuar nos arrependendo até que Cristo volte, até Cristo ser formado em nós. Nós temos que nos arrepender dos pecados, nos converter dos maus caminhos, nos voltar para Deus todos os dias da nossa vida. Eu vou lavar o rosto, eu tenho que lembrar do batismo, já diria Martinho Lutero. Vai lavar o rosto, lembra do teu batismo. Só que o problema, depois o Lutero vai dizer uma coisa muito interessante. A Duda levou essa na escola dela, né? Tipo, o problema de Lutero é que quando ele matou lá nas águas o eu dele, o homem dele, ele descobriu que o danado aprendeu a nadar, né? Aí complicou tudo, né? Então, irmãos, nós somos novas criaturas, santificados pelo vosso nome, pelo nome de Deus, onde Ele governa, né? Onde vem o seu reino, vem a sua vontade, o seu governo, é tudo dele, por Ele, para Ele, nesse sentido. A igreja é dele. Aqui nós somos, o pastor Michael serve aqui, que é o pastor aqui dessa igreja, o pastor Michael Scherer. Hoje ele não está aqui, nosso amado, né? Um guerreiro do Senhor, um homem comprometido com o Evangelho. O pastor Michael é um servo de Deus, está cooperando com Cristo, com a sua igreja. Assim como nós todos aqui, somos cooperadores. Nós olhamos Deus trabalhando, o Espírito Santo, nós dizemos: eis-me aqui. Vamos juntos. Então isso nos une, irmãos. A desobediência é exatamente quando eu olho alguém que conhece essa palavra e não obedece, não congrega. Vira um modelo prático? Perdão, um exemplo prático, quer dizer. Pode voltar, por favor. Algo muito importante, irmãos. Se nós temos essa consciência de quem nós somos, a nossa natureza pecaminosa, adâmica, tá? Nós vamos ser trabalhados nesse período da exposição de Romanos, porque é de forma prática. O Evangelho de João, ele foi escrito numa situação bem interessante, né? A ênfase de João, como eu falei, é a salvação, é numa história mais passada da vida de cada um de nós. Ali Cristo morreu por nós, o Verbo, ele se fez carne, tabernaculou, habitou entre nós. Já as epístolas de João é uma ênfase na santificação no tempo presente, a história presente da nossa vida. É quando Cristo vive em nós, e nós vivendo dessa forma, né? Nós podemos ter, para a glória de Deus, nós podemos ter a atenção que o Senhor
vive em nós, e não é nós mais que vivemos. Já pensou não chegar nesse nível, irmãos? O apóstolo Paulo, né? Eu sou o último dos apóstolos, o 12º. Aí quando foi falar que ele era pecador, eu sou o principal dos pecadores. Mas lá na maturidade, quando ele estava com muito já, no final da vida dele, ele falou assim, miserável homem que sou. Viu como mudou? Vocês estão entendendo? A fala dele mudou. Porque lá no início ele era um dos apóstolos, não sei o quê. Mas no final da vida dele, como é que era, irmãos? Miserável homem que sou. Depois no final, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É assim que um cristão vive. Ele se humilha como Cristo. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, pois mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, não agiu dessa forma, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, sendo reconhecido em figura humana como homem, se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, o pecado vai estar conosco até Cristo voltar, porque nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Então, quando esse autor aqui, ele escreveu 5 livros, João, ele escreveu com a ênfase na salvação, na história passada, Cristo morreu por nós, o verbo se fez carne. Nas epístolas a ênfase é na santificação, a experiência presente. Cristo vive em nós agora, né? Então ele está vivo em nós, o verbo se torna real nos nossos dias, a palavra. Em Apocalipse, que é do mesmo autor, o pastor Michael já expôs, né? Não sei se é aqui, mas eu lembro que ele expôs uma época que ele mandava para mim, preciosa, recomendo. A ênfase de Apocalipse é uma ênfase no futuro, na glorificação, quando nós seremos de uma vez por todas livres da natureza pecaminosa, irmãos. Não haverá mais enfermidade, doença, morte, porque nós teremos vida eterna, glorificação lá em Apocalipse. E aí nós temos uma esperança futura. Cristo vem por nossa causa, vem conquistar, vem vencer mais uma vez e nos levar com Ele nos céus, para a casa eterna do Pai eterno, com a família eterna, na mesa eterna, nós filhos de Deus. Aleluia! Então dessa forma, irmãos, até que Cristo venha, nós vamos pecar. Eu sou um pecador. Mas qual é a solução para isso, irmãos? É a santificação. Preste muita atenção nisso. Você que está anotando aí, anote isso aí que eu vou falar agora. O problema para o eu é resolvido com a cruz. Vou repetir. Como é que tu resolve a questão do teu eu? A cruz. Lembra Jesus? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz. Perca a vida por amor de mim, do Evangelho, renuncia tudo quanto tem. Se tu não renuncia tudo quanto tem, tu não pode ser meu discípulo. Quem amar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, mais do que a mim, não pode, não é digno de mim. Amados, essas são palavras de Cristo. Quem quiser achar, perder, vai perder. Mas quem perder a vida por amor de Cristo, do Evangelho, vai achar, vai salvá-la. Porque Ele é o Salvador, se Ele for o Senhor. Se Ele não é o Senhor, Ele não é o Salvador. Opa, ó o pastor, não, exatamente. Se Ele não é teu Senhor, Ele não é teu Salvador. Ele só salva os seus, é só os dele. Então nesse aspecto, irmãos, para o problema do eu pecador, qual é a solução? Comigo, a cruz. Para a solução dos pecados, dos atos pecaminosos, qual é a solução, irmãos? O sangue. O sangue, irmãos. Nós cantamos hoje aqui, o sangue de Cristo. Essa é a solução para os nossos pecados, o perdão, através do arrependimento, da confissão de pecados, do reconhecimento do pecado, de confessar o pecado, de abandonar o pecado, para alcançar a misericórdia de Deus em Cristo. A expiação, né? Foi visto lá no início também, a doutrina da expiação aqui nessa carta, que é onde o sangue de Jesus nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos salva de nós mesmos, nos salva do pecado, nos salva do mundo maligno e nos salva de Satanás.
Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então, baseado nisso, irmãos, a gente já vai dando aqui uma encaminhada, glória a Deus. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo essa questão. Só organizar aqui. Eu mudei hoje, vi que eu não trouxe aquele caderno. Estou com umas folhas aí. Ver se otimiza meu. Porque a pergunta é simples: como é que um homem pecador, como eu, pode ter comunhão com o Deus Santo? Como é que isso é possível? Somente pelo sangue, pelo novo e vivo caminho, nos acheguemos com confiança diante do trono da graça. Nós podemos, meus irmãos, nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça. Como diria lá no Antigo Testamento, se eu conseguir chegar e tocar no altar, eu sou salvo. Lembra? Aquele altar, né? Do rei lá, que era aquele dito, né? E quem conseguisse chegar até o altar e tocar no altar estava salvo. Não morria mais no aspecto da lei, né? Da perseguição. É nesse sentido. Mas nós sabemos que nós não podemos nos salvar, nenhum de nós. Por isso Cristo é o nosso Salvador, se Ele for nosso Senhor. Somente Cristo, amém? Somente Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, dessa forma, irmãos, quando a gente fala que Deus é luz, a gente leu ali, e esta é a mensagem que dele ouvimos. Essa palavra mensagem, ela significa angelia. Angelia é um anúncio, é uma anunciação que atinge a todos, que ela fica revelada a todos. Ela não está oculta mais. Vocês lembram que Cristo veio na plenitude dos tempos e Ele mostra a natureza de Deus, Ele mostra a face de Deus à terra. O próprio Deus, o homem Deus, o Deus homem, Jesus Cristo, o Cristo Jesus. Era isso que os gnósticos queriam ensinar errado, e muitos cristãos, ou falsos cristãos, estavam aceitando os falsos mestres, que Cristo não era Deus, e que Cristo não era nem humano. Eu expliquei isso bem no início ali, Doquel. Ele tinha aparência de fantasma, ele não é de verdade. Ele é de verdade, sim. Lembra que ele teve fome, ele teve sede? Lembra que ele chorou pelo amigo que tinha, por Lázaro? Ele chora. Vocês lembram que ele sofreu uma certa agonia, que ele tinha que orar lá no Getsemane? E aí Pedro, Tiago e João dormiam, ele voltava lá 3 vezes, né? Poxa, vocês não podem pelo menos 1 hora orar comigo? A humanidade de Jesus, meus irmãos. Lembra que ele fala no final: Pai, por que me desamparaste? Ele era 100% homem. Irmãos, essas doutrinas, delas depende nossa salvação. É tão importante isso que a gente está falando aqui, se vocês tivessem noção. Ainda hoje tem pessoas que não acreditam em Cristo, não acreditam que são pecadoras, não acreditam que precisam ser salvas. Salvas do quê? Eu sou uma boa pessoa. E tem cristãos, cara, ou crentes, crente até o diabo é, né? Os demônios, né? Os demônios creem. Eles dizem assim, eles olham lá pro irmão Flávio. Não tem um Flávio. Eu não conheço nenhum Flávio, eu conheço, agora não lembro. E dizem assim: aquele Flávio lá, aquele cara é um homem, é um bom homem, só falta Jesus. Só falta Jesus, irmãos. Jesus é tudo. Jesus é o tudo de Deus. Como que papo é esse que só falta Jesus, irmãos? Quem é tão bom assim? Pra gente olhar assim, o Flávio cara, só falta Jesus. Tipo, tu tá pequenando Jesus. Na verdade, quem tá errado é tu, né?
Sou eu que estou errado em pensar que eu estou apequenando Jesus de uma forma, como se Jesus fosse, sei lá o que, muito bom, um complemento, né? Irmãos, a gente não associa Jesus, ele não é um complemento de nada. Jesus é tudo, ou é nada. Se Jesus não for tudo, ele é nada. Para quem não crê. Porque para quem crê, nenhuma prova se faz necessária, como nessa época aqui. Mas para quem não crê, talvez nem todas as provas sejam suficientes. Uau! Tem pessoas que não creem. E essas pessoas estão a passos largos para a perdição eterna, para o inferno. Isso, aqui nessa igreja a gente fala de inferno. Fala de pecado, aprendi com o pastor Michael. Aqui a gente realmente acredita no que a Bíblia diz. Se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, não quiserem a porta, né, que a Cris me falou, a porta estreita, porque lá no texto da porta estreita, da porta larga, diz que poucos passarão pela porta estreita. A gente viu esse detalhe, né? Mas muitos passarão pela porta larga. Então esse mundanismo, esse subjetivismo, esse relativismo, né, as psicanálises, irmãos, as filosofias, a teologia liberal, irmãos, teologia liberal, ela já está no meio das igrejas. As pessoas não estão acreditando que Jesus realmente existiu como homem, que ele morreu numa cruz. Estou dizendo para vocês, eu já sentei com pastores, o pastor Michael também já conheceu, que não acreditam, o irmão está concordando comigo ali, que eles não acreditam que Jesus existiu e que ele morreu na cruz. Imagina um pastor não acreditar nisso, cara. Vocês não estão entendendo, misericórdia, gente. Misericórdia de nós. Nós precisamos crer em tudo que a Bíblia diz. A Bíblia diz. Essa tem que ser nossa fala. Vem conversar com o Adriel lá, o Adriel bem pacientemente, bem calminho, ele é assim. Vem cá, querido, a Bíblia diz. Pronto, resolvido, a Bíblia diz, irmãos. Não é a tua opinião, não é o que tu acha, não é o que tu pensa, desculpa aí. Não é a tua experiência, não é. É o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, está dito. Ponto final. Ou seja, a palavra de Deus é o ponto final. A nossa opinião não é. Amém, irmãos? Amém? A nossa opinião não é o ponto final. Desculpa aí, não é. A tua opinião, na verdade, eu até vou parar aqui. Mas assim, a palavra final é a palavra de Deus. Sempre, sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. Então Jesus não é um complemento, Jesus é o Senhor, Ele é o Deus Criador também, estava lá na criação de tudo. Gente, a nossa cosmovisão cristã, Deus perfeito, Criador eterno, criou o homem perfeito, o homem desobedece, fica imperfeito. Estão acompanhando? O homem fica caído, no mundo caído, maligno, Satanás vem, potestade do ar governa, Jesus vem perfeito e salva esse homem e restaura esse homem ao propósito eterno de Deus. Pregamos o Evangelho agora em segundos. Esse é o Evangelho, irmãos. Acabei de falar, é todo o Evangelho. É tudo o que o Evangelho é sobre Jesus, o que Ele fez, não é sobre nós. Vou repetir. Se tu acha que o Evangelho é sobre ti, tu está totalmente enganado. O Evangelho não é sobre ti. Não é sobre o que tu pensa, não é sobre o que tu fala, o que tu não fala, não é sobre tuas experiências, não. O Evangelho é sobre Jesus. Jesus falou assim, ó, os irmãos dele quiseram dar uma aula de marketing, não sei se tem alguém da área, chegaram para ele, acho que é em João 6, 5, me cobre, os irmãos de Jesus de sangue, tu tem que mostrar o que tu fazes, fala para o povo, as pessoas te conhecerem, para te ter uma fama. Jesus falou assim, vocês não sabem de nada, o mundo me odeia. O mundo ouve vocês, gosta de vocês, porque vocês fazem o que o mundo quer, mas eu não. Eu vim e falei para o mundo os pecados que eles tinham, por isso o mundo me odeia. Está lá, irmão, está escrito isso. Jesus não aceita conselho da experiência das pessoas. Tu não diz para Jesus, tu não faz Jesus se converter a ti. Quantos de nós já tentaram converter Jesus para si mesmo? Não vou nem olhar. Em orações, em petições, né? Achando que estava lá, né?
Jesus não se converte a ti. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque nós precisamos ser salvos, nós merecemos o inferno. Essa é a nossa verdade. Mas por causa de Cristo, como é aquele texto que diz que aquele que foi perdoado, ele vai se jubilar, né? Ele vai... Um pouquinho, eu acho que até tenho anotado. Esse texto é tremendo. Que aquele que foi perdoado de todos os pecados, ele não cabe em si. É esse que vai falar o texto. Nós somos assim. O amor encobriu multidões de pecados. Nós somos salvos. Nós não nos salvamos. Ninguém consegue se salvar, irmãos. Tu não vai escapar. Quem pode escapar da ira vindoura? Isso não fala de muito amor, isso fala de muito amor, irmãos. Ou tu acha que não é amor tu ter coragem de chegar, porque a Cláudia ali vai evangelizar, conhece lá o maninho vizinho, vai chegar lá assim: maninho, para com essa vida, maninho, te volta para Deus, te arrepende, tu está indo para o inferno. Isso não é amor. Se isso não é amor, o que é isso então? Ter coragem de chegar no outro: stop, para, tu está na ponta do abismo, né, do precipício, tipo assim, tu está vendo, olha só como nós somos, irmãos, tu está na ponta de um lugar, tu está vendo a pessoa vai morrer, é um caminho de morte, e às vezes a gente não fala nada, a gente não fala a verdade, porque Deus é luz, Deus é verdade. As pessoas vão ser iluminadas das suas trevas se nós, que fomos iluminados das nossas trevas, permitimos que isso chegue às pessoas. Então, nesse sentido, versículo 5, esta é a mensagem. Irmãos, o que contém na mensagem, a parte mais importante desse texto é o que contém na mensagem. É Cristo. É a sua vida, a sua obra, a sua ordem, o que Ele é, o que Ele fez, porque o Evangelho é sobre Cristo. Christos, o ungido de Deus, o Messias, a promessa salvadora. Esse é o conteúdo do Evangelho. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crer. Porque quem crer, ouviu. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Então, dessa forma, nós anunciamos a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Cristo Jesus. Nós ouvimos, então nós anunciamos essa mensagem. Para quem, irmãos? Para uns aos outros. E eu anuncio como? Falando também, pregando também, mas eu anuncio servindo, eu anuncio amando, eu anuncio me importando, eu anuncio às vezes com uma ligação, irmãos, às vezes a pessoa está lá no dia assim, ó, debaixo de mau tempo, assim, como é que o Senhor Jesus falou? Cabe a cada dia o seu próprio mal, Jesus falou, né? Cada dia tem o seu próprio mal. Aí tu liga lá para o irmão, a Bia vai ligar, como é que é o nome da irmã? A Daniela, a Bia vai ligar para a Daniela, eu estou aqui, estava orando hoje de manhã, trabalhando, a Bia trabalha numa escola, o Espírito Santo me lembrou de ti, comecei a orar por ti, está tudo bem? A Daniela sabe porque ela recebeu a ligação, e a Bia sabe porque Deus mandou ela ligar. Elas não sabem exatamente o que é, mas aí é que está. Isso é amor. Isso é amor, gente. São os atos de amor, é a prática do amor, quando tu te importa, quando tu te interessa. O maninho não veio no culto? E aí, maninho? Tudo bem aí? Como é que tá aí? Aí vem o outro lado, né? Tudo bem. Cara, essa resposta, sério, eu estou falando como pastor. Pensa numa resposta que um pastor ama, é essa resposta do tudo bem. O pastor não quer que tu esteja mal, não entende errado. O pastor quer que tu diga a verdade. Vou repetir. O pastor gosta de ouvir a verdade e não o que tu pensa que ele quer ouvir. Pegar? Porque essa respostinha de tudo bem, na boa, muda o script. Fala a verdade, experimenta falar a verdade. Vou fazer aqui um desafio. Pastor Michael perguntar, fala a verdade para ele. Pastor, hoje está complicado. Estou na luta aqui. Aí vocês vão ver como Deus ama vocês. Estou abrindo para vocês aqui, estou dando uma dica de ouro para vocês, irmãos, da prática cristã. Parem de falar
Mentiras. Vou repetir, parem de mentir. Falem a verdade, mesmo que doa. Sejam humildes. Diga, não estou bem. Esse dia uma irmã, mandei uma mensagem lá e mandou: hoje eu não estou bem, estou com dor de cabeça, tal. Vamos orar. Parei na hora, fui orar e tal. Depois, estou melhorando. Isso é amor. Essa é a verdade, essa é a luz que dissipa as trevas. Irmãos, as trevas são oriundas do pecado. O pecado, ele alterou toda a humanidade. Por causa do pecado, a gente tem abrolhos, a gente tem capim, inso, mato. Afetou tudo, vocês entendem isso? Veio a dor, veio o cansaço, tudo por causa do pecado. Ele afetou a humanidade toda, o mundo todo. O que vai nos libertar dessas coisas, inclusive das enfermidades, olha o que eu estou dizendo, é a verdade, é a luz, irmãos, que dissipa as trevas. Diga a verdade, fale como você está se sentindo, porque se andarmos na luz, como Ele está na luz, vamos lá, Deus é luz e nele não há trevas nenhumas, não há ocultez. Trevas, irmãos, aqui trevas do grego, tá? Escótia é o seguinte, é ocultez. Ocultez é o seguinte, alguém que vive no oculto, a pessoa não fala a verdade, a pessoa não se expõe, ela está lá, sendo oprimida por Satanás, sendo oprimida pela culpa do pecado, mas ela é orgulhosa. Ele é orgulhoso, não fala a verdade. Então isso é trevas, irmãos. Só que isso não existe em Deus, isso não existe na comunhão, isso não existe na igreja, a não ser por quem está vivendo falsamente. Essa é a verdade bíblica. Os falsos, os que não são, vivem assim. Os que são não vivem assim. Porque, olha o que diz ali, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele, andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, então aqui é vertical. Então eu tenho comunhão com Cristo primeiramente. Então, nós vamos ter comunhão, manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos lava, nos cura, nos sara, nos fortalece. Essa unidade, irmãos, é o que precisa nos despertar, irmãos. Nós precisamos despertar para a glória de Deus. Nós precisamos entender que esse mundo aqui, a brevidade dessa vida, é tudo efêmero. Isso aqui não vai durar muito, meus irmãos. Que Cristo volte. Lá em Tessalonicenses diz que nós podemos fortalecer o coração uns dos outros com essa mensagem, que Cristo voltará. Cristo volte, irmãos, e leve sua igreja. Mas daí o pastor não está pensando nos perdidos. Claro que eu estou, irmãos. Eu estou há 30 anos pregando o evangelho. É pouco. Mas eu digo uma coisa para vocês: Cristo precisa voltar. Eu preciso pregar para que Ele volte, porque Ele vai abreviar o tempo. Se eu pregar o evangelho para as pessoas se convertam, Ele virá. Porque não faz sentido, porque como é que o desobediente pensa? O desobediente, ele pensa de uma forma meio incoerente. Qual é a forma? Aqui ele não quer relacionamento com ninguém. Já viram esse tipo de crente? Não quer comunhão, não anda com ninguém, não congrega, parece um golfinho. Ele aparece de vez em quando, depois ele afunde e nunca mais aparece. Eu faço uma pergunta para vocês: como é que alguém que diz que quer viver eternamente na casa do Pai com a família eterna, não gosta de viver aqui com a igreja? Como é que ele vai gostar de viver lá, irmão? Me explica comigo essa matemática aí. Que coerência há nisso? Tu não gosta de ter comunhão aqui, tu não gosta de congregar, tu nunca está junto, mas daí, quando Jesus voltar, estamos juntos. É isso mesmo? Será que vai rolar? Aqui diz o que eu estou falando, quer ver? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentindo, olha aqui de novo,
mentindo, em trevas, não praticamos a verdade. O 7, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Irmãos, eu começo enganando a mim mesmo, depois eu quero enganar meu próximo. Pega essa série aí, ó. Eu começo enganando a mim mesmo, depois eu quero enganar meu próximo, e por último, mais grave de tudo, eu quero enganar a Deus. Onde é que está isso? Vamos lá. A partir do 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O 9, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Aqui, nesse versículo, nós estamos tentando enganar a Deus, como se Deus não fosse onisciente, lembra? Deus é onipotente, onisciente, né? E onipresente. Então parece que a gente acha que está enganando a Deus, porque primeiro a gente se enganou, entenderam a sequência? Eu me engano, aí eu engano a Carol, aí depois eu estou aqui tentando enganar a Deus. Só que tem um problema com essa última questão aqui, que é a mais grave. Tu começa enganando a si mesmo. Como é que tu te engana? Primeiro, achando que tu não tem pecado. Tu é chamado de mentiroso, te leu aqui. Segundo, tu achando que tu pode te livrar do pecado. Vocês nunca viram uma pessoa assim? A pessoa vai lá, peca, e aquilo é público, às vezes aquilo afeta a família, ou afeta a igreja e tal. A pessoa peca, aí a pessoa não se arrepende, não reconhece o pecado, não confessa o pecado, e ela age assim, ó. Ela age como se estivesse tudo bem. E aí? Né? Ela pecou contra Deus, pecou contra si mesmo, pecou contra a igreja, contra o próximo, para daí ela age como se estivesse tudo bem. Ela se livrou do pecado, tipo assim. Que nós precisamos restituir a honra. Se tu feriu o irmão, tu vai ter que ir até o teu irmão, entre ele e ti só, e tu vai ter que, me perdoe, Sérgio, eu pequei contra ti, pequei contra Deus. Foi lido hoje isso aí, né? Pequei contra o Senhor. Então eu reconheço que eu pequei contra Deus, reconheço que pequei contra ti, reconheço que pequei contra mim, e aí eu confesso o meu pecado. Agora é muito interessante que tem irmãos que eles pecam, eles agem erradamente e agem como se estivesse tudo bem. Sou familiar para vocês? Isso é um exame, irmãos. Lembra o texto da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois tem uma outra parte. Julgue-se a si mesmo, porque quem não se julga a si mesmo será julgado pelo mundo. Está lá no texto 1 Coríntios 11. O segundo, agora não lembro. Para se examinar e para julgar a si mesmo. Agora pensa uma coisa. Nós estamos falando do que, gente? Nós estamos falando de nós. Se eu pequei contra um irmão e eu quero me livrar do pecado, fingindo como se nada tivesse acontecido, eu estou tentando enganar a mim mesmo, eu estou tentando enganar o meu irmão e eu estou tentando enganar a Deus. É o que está aqui. É isso que está dizendo aqui. Só que o que é o mais grave? Aqui a gente já está caminhando para o fim. Tem uma blasfêmia aqui. Qual é a blasfêmia? Olha o versículo 10. Não que a gente vai concluir exatamente, mas olha lá. Se dissermos que não pecamos, então, como eu falei, a pessoa ela acha que ela não é pecadora, ela acha que ela não peca, mas a Bíblia diz que ela é mentirosa. Está dito aqui, não sei o que estou dizendo. E ela quer, e aí quando diz aqui, ó, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Quem é o fazemo-lo aqui? Quem é esse aqui? Deus. O que a Bíblia diz sobre Deus? Que Deus é luz, que Deus é amor, que Deus é justiça, é o justo juiz, que Deus é santo, santo, santo.
diz que ele é espírito, que é tudo prescruta, né? A Bíblia fala sobre Jesus, irmãos, Deus é luz, tá? É sobre Deus, no caso aqui, sobre a Trindade. Abram comigo bem rapidinho aqui, ó, Apocalipse 22. Aqui a gente já está se encaminhando. Olha o que a Bíblia fala sobre Deus aqui, sobre essa questão da luz, tá? Apocalipse 22, versículo 5. Diz assim: ali não haverá noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. O que vocês acham? Meio diferente, né? Porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Então pega essa partezinha ali, ó. Porque o Senhor Deus os ilumina. Para quem não prestou atenção aí, olha só que interessante. Apocalipse 22, 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada e nem da luz do sol. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente está lendo aqui. Glória a Deus. Vocês estão entendendo quem é o nosso Deus? O nosso Deus não precisa do sol, não precisa de lâmpada, não precisa de luz. Vocês estão entendendo? Ele não está falando sobre a luz dele, ele é a luz. Mas aqui nesse texto está dizendo que ele é além. Vocês estão entendendo? Olha o que diz aqui, ó. Porque o Senhor Deus os ilumina. Irmãos, não tem uma palavra para isso aqui no vocabulário grego, hebraico, português. Não tem. A glória de Deus não precisa. O atributo de Deus, é um Deus glorioso, é um Deus que ilumina a eternidade. Ele não precisa da luz do sol, e nem de lâmpada, nem de luz. E isso não há vocabulário para isso, falta para nós entendimento. Amém, irmãos? Que nós possamos nos examinar, irmãos. Nós precisamos entender que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E glória a Deus, porque nós podemos confessar os nossos pecados para Ele todos os dias, todos os momentos, né? Em oração, dirigindo, no banheiro, dormindo. Às vezes tu acorda, tu está pensando muito lá no Lucas. Vai orar pelo Lucas. Os mais velhos sabem disso, como é que funciona. Quando tu acorda pensando em alguém, vai orar por aquela pessoa. É o Senhor te acordando como um vigia, como um vigilante, para edificar, para orar pelas pessoas. E nós precisamos lembrar que o nosso Deus é luz, que nada fica oculto. Amém. Que nós podemos juntos, assim como uma criança, né? Eu tenho certeza que quando o pai diz assim, filho, vem, ele obedece. Ele vem pelo caminho que o pai chama. Tipo assim, o pai diz assim, ó, filho, vem, ele vem aqui retinho, assim. Ele não vai sair para lá. Às vezes tem umas crianças que fazem isso, mas isso é a natureza nossa, né? Mas tipo, normalmente o filho, ele vem exatamente, eu sei porque eu tenho duas. A minha pequena já está com 7, né? Mas ela vem retinho. E Jesus falou do reino de Deus e os pequeninos, hein, André? A Aninha, hein? Cara, tu vai ver tanto a glória de Deus, André. Quando tu pegar, tu vai, cara, ali, tu vai ficar sem palavras, sem respirar, mas depois vai dizer, Deus é bom. Um milagre nas suas mãos, cara. E esse é o nosso Deus, que nos salvou. E o convite, irmãos, é esse. Vamos viver em obediência. Vamos andar na luz. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Vamos andar em verdade. Essa é uma característica nossa aqui. Nós, filhos de Deus, discípulos de Cristo, nós precisamos falar a verdade. O irmão botou, a gente está na era da comunicação, texto, não sei o que. O irmão botou lá uma coisa, texto, não entendeu, bota lá, não entendi. Não está claro para mim, pode me ajudar, pode me explicar. Fale a verdade.
Porque assim, pensa comigo, de onde é que vem os mal entendidos? Porque a maior distância entre as pessoas é o mal entendido, já repararam? A maior distância que tu pode ter com um irmão, com uma irmã, não é tu morar aqui e o cara mora lá em Capão Novo, ou lá em Porto Alegre, ou na China. Não é. A maior distância que eu posso ter com a Cris é um mal entendido. Aconteceu alguma coisa, ela não entendeu bem, a gente julga que entendeu, minha leitura, ela fez a dela, pronto, irmão, não tem luz nisso. É da forma negativa, tá? Não há luz nisso. Onde é que está a luz? Quando a gente sentar, ou fez, pá, e ela, pá, falar a verdade, trazer luz por Deus, aquilo vai nos curar, aquilo vai estabelecer perdão, vai justificar, porque é isso que faz. Quem é a verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade é uma pessoa. O anunciamos aqui, irmãos, não é uma mensagem qualquer. Aqui é a mensagem de Cristo, o conteúdo é Cristo. Ele é a mensagem. E se nós olharmos para a vida de Cristo, Cristo ele chegou, a primeira coisa que ele fez, ele saiu de um jejum que o Espírito Santo levou ele, aí ele foi batizado, ele foi cheio na presença de Deus. Diz lá em Atos, acho que é 10:38, diz assim, que Deus andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ao qual Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Jesus saiu do deserto, irmãos, ele começou a pregar, isso está em Marcos. Quem lembra qual foi a primeira pregação de Jesus? Amando todo mundo, amando, arrependei-vos. Foi assim que ele começou. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E aqui é o convite para nós todos, que nós possamos andar na luz. Isso significa andar em verdade, em comunhão com Cristo, com o Pai, em comunhão uns com os outros. Irmãos, se alguma coisa tem te impedido de ter comunhão com o teu irmão, com a tua irmã, isso não vem de Deus. Se tu parou de falar com o teu irmão e com a tua irmã, isso não vem de Deus. Se tu não fala mais com algum familiar, isso não vem de Deus. Porque se nós andarmos na luz, nós vamos confessar. Confessar é professar. Professar é concordar com Deus. Quando eu me arrependo do meu pecado e eu confesso o meu pecado, eu estou dizendo assim, eu concordo com Deus, eu concordo com a sua palavra. Então eu estou abrindo mão da minha posição, eu estou abrindo mão da minha ideia sobre tal coisa, e agora estou sujeitando a Deus, e o Espírito Santo vai me guiar a toda a verdade, que é luz. Então, dessa forma, quando nós confessamos os pecados, nós somos edificados, e nós perdoamos, porque nós somos perdoados. Irmão, quem é muito perdoado é porque é muito amado. E se eu fui perdoado, se eu fui amado, irmão, quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não amar? Jesus falou, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. O nosso Pai não vai perdoar. Isso é imperativo. Isso não é uma opção. Perdoa aí. Às vezes chega no irmão, né? O irmão, tu tem que perdoar. E o irmão diz assim, vou orar. Como assim vai orar? Vai orar sobre o quê? Sobre perdão? Isso é imperativo, irmãos. Perdoa. Tem que orar, tem que obedecer, tem que praticar. Eu vou orar. Irmãos, falem de Jesus. Eu vou orar. Como assim orar? Falar de Jesus, irmão? Tem umas coisas que não dá para entender muito, né? Vocês entendem? É óbvio que eu estou falando, mas parece que o óbvio não é tão prático. Repararam? Como o óbvio não é tão prático. Fala para o cara que vai entregar a palavra do amor de Jesus, tem que perdoar. Eu vou orar. Aí não, né? Vamos perdoar. Vamos ter comunhão. Porque
Porque se nós andamos na luz e temos comunhão com Cristo, nós precisamos ter comunhão uns com os outros, com a verdade, com a luz de Deus, com a autoridade da palavra de Deus, para sermos perdoados. E se tu souber que tu fez alguma coisa para o teu irmão, que o teu irmão está magoado contigo, o André vai lá e diz assim, diz para o gaúcho, eu estou magoado com o maninho, e eu ficar sabendo disso, o caráter de um discípulo, de um filho de Deus, eu vou procurar o André e o gaúcho, vou sentar com os dois, gaúcho, me perdoa, não sei o que eu fiz, o que eu falei, você tem que me humilhar e colocar como falho, me perdoa. Em alguns casos assim, outros casos assim, aconteceu aqui, né, publicamente, um irmão fez isso publicamente entre nós, né, pediu perdão para outro irmão aqui, já aconteceu, glória a Deus, porque aonde há perdão, há luz, há verdade e amor. Uma irmã também chegou e pediu perdão, e a gente tem que, irmãos, a gente tem que pedir perdão e perdoar. Pecou hoje? Sim ou não, irmãos? Pecamos. Que ninguém precisa passar por mentiroso, não essa noite. Então pede perdão, confessa para Deus, pede perdão para Deus. Se pegou contra algum irmão, aproveita, manda uma mensagem, me perdoa, né? Eu menti, não falei a verdade. Sabe por quê? Porque isso é salvação. E aqui eu vou terminar, vou até fechar aqui, a escritura já. Conheci um homem chamado Erasmo Garetti, um amigo, um pastor muito querido meu, faleceu com 94 anos, eu tive a oportunidade de andar perto dele quase 20 anos, mas depois eu continuei ainda quase 30 anos, e ele tinha uma frase dele que mexe comigo até hoje. O Erasmo, ele dizia assim, pode vir, André, já, até para me ajudar aqui. O Erasmo dizia assim, pecado confessado, repete comigo isso, irmão, repete assim, não precisa nem, fecha os teus olhos assim, mas olha só, repete, pecado confessado, pecado perdoado. Amém. Não se esqueça disso. Confessem pecados, confessem para Deus primeiramente, né? E se precisar, confesse para os irmãos, irmão com irmão, e que o Senhor nos dê essa luz. Aliás, Ele nos dá, né? Para a gente viver e andar como família, como igreja, e que a gente jamais seja entrevados, não sei se essa palavra está correta, governados pelas trevas, a ponto de abandonar a comunhão dos santos, da igreja, da família, dos amigos, parar de falar com pessoas. Irmãos, isso não é uma conduta de um discípulo de Cristo, nem de um filho de Deus. Eu já tive essas dificuldades, viu, gente? De ficar anos sem falar com uma pessoa, mas eu pude me arrepender e pude procurar essa pessoa e pedir perdão para ela, o mais interessante, tu fica livre, tu te sente livre. Aquilo era um peso assim, sabe? Toda vez. Aí alguém pode perguntar assim, mas quando é que eu sei que eu não perdoei alguém? Porque às vezes pode acontecer isso. Sabe como é que tu sabe? Primeiro, quando tu não ama aquela pessoa. Primeiro, que quando tu é obrigado a fingir quando está com ela. Vai pegando aí. E quando tu pensa nela ou ouve sobre ela, dói. Essas três coisas. Se quando está com ela tu finge, tu não perdoa. Mas veja bem, pecado não é amnésia, viu? Isso é mentira também. Pecado não é amnésia. Pecado é tipo assim, Perdão não é amnésia. Desculpa. Perdão não é amnésia. Quando eu perdoo alguém, se eu lembrar da pessoa, não dói mais. Se eu lembrar do que ela fez, eu até disse, que benção, maninho, né? Aquela vez errou feio, mas ele se arrependeu, confessou, pediu perdão, e agora uma benção, viu? Tipo assim, não tem dor, né? Não tem paz, tem alegria, né? Porque é testemunho, viu como é diferente? Agora quando tu pensa assim, dói, né? Tá maculado assim, né?
Pensa no maninho, não suporto esse irmão. Não perdoou. Sabe quem é que é escravo aí? Não é o maninho. Sabia? É quem não perdoa. A pessoa que não perdoa é como se ela tivesse tomado um copo de veneno pensando que a pessoa que ela odeia vai morrer. É isso a pessoa que não perdoa. Ela toma o veneno, vocês entenderam? Eu tomo o veneno querendo que a pessoa morra. Ela está tão cega, tão dura de coração, tão nas trevas, mentindo para si mesmo, querendo enganar a si mesmo, querendo enganar a si mesmo, querendo enganar a Deus, o homem querendo enganar a Deus, que ele está tomando veneno, querendo que o outro morra. Essa é a pessoa que não perdoa. Por que eu falei um pouquinho mais sobre o perdão? Porque do perdão depende a nossa salvação. Se nós não fôssemos perdoados por Cristo, nós não seríamos salvos por Ele, aceitos por Ele. Glória a Deus. O Senhor nos perdoe. Nós viemos a nos perdoar. E nós vamos perdoar os nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, a todos. Perdoem, 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 em nome de Jesus. Andem na luz, na verdade, no amor de Cristo. E anunciem isso. Amém?